estar conversando com vocês hoje. Quem aqui é solteiro? Tem algum solteiro aí? Levante a mão, por gentileza. Não, né? Pois é. A turma com juízo não veio. Então, os sem juízos vão ter que me ouvir. Eu costumo dizer que existem 3 máximas na vida de um ser humano. E a primeira delas é onde eu vou passar a minha eternidade. Não tem nada mais importante do que isso, ok? Pois essa vida aqui é passageira e ela é única. Hebreus 9, 27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Aí o salmista começa a dificultar um pouco mais no Salmo 90, onde ele diz que o homem vive 70, se for robusto 80, onde a maioria dos dias são canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. Ou seja, segundo a Bíblia, a vida é única, ela é curta e ela é rápida. Ou seja, nós não temos outra oportunidade, é só essa. Então é importante aprender, e quanto mais rápido você aprende, a vida fica mais fácil, certo? E se você não aprender com uma lição, provavelmente a vida vai mandar uma um pouco mais difícil para ver se você aprende a viver. Eu costumo dizer que ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional, certo? Então, hoje o grande desafio que eu vejo são infantilidades que os casais cometem, né? As pessoas não se casam com as pessoas erradas, até porque a pessoa certa não existe, certo? As pessoas agem de forma errada ao lado da pessoa certa. E quando as pessoas me perguntam, pastor, por que as pessoas se separam? Eu digo porque elas encontraram um motivo mais forte do que aquilo que as uniram, né? Se elas tiverem um motivo muito forte para a união, todas as vezes que encontrar algo que tenta separar, a união é mais forte. Mas quando o motivo que você, né, se depara, ele parece ser mais forte aquilo que te uniu, inevitavelmente o casal vai pensar em se separar. Só para deixar uma informação aqui a respeito de divórcio, e eu quero ser bem bíblico no que diz respeito a isso, certo? Eu tenho muitas ressalvas quanto ao divórcio. Aliás, não é nem divórcio, é segundo casamento. Porque se uma pessoa é atropelada, dificilmente ela vai querer ser atropelada de novo. Se a pessoa infarta, ela não vai querer infartar de novo, porque foi ruim. Mas se ela se casa e se separa, ela costuma querer casar de novo. Então eu fico meio confuso, né? E pior, às vezes, nem toma providência para corrigir aquilo que causou o divórcio passado. Porque se você for atropelado, quando você for passar a atravessar a rua agora, eu tenho certeza que você vai olhar, vai falar com a pessoa, não atravessa que não. Vamos ali na faixa, porque eu já fui atropelado. Aí o semáforo fechou, ela fala, é melhor esperar primeiro para ver se alguém para, é ou não é? Ou seja, você vai ter uma série de cuidados para que não aconteça novamente. Então, quando o assunto é novo casamento, muito cuidado. Eu não acredito que Deus tem, né, para pessoas o propósito de que elas sejam infelizes o resto da vida. Eu só acho que quando o assunto é divórcio, tem casos que tem gente que tem que divorciar. Sim ou não? Sim ou não? Só que quem sabe se o motivo é legítimo é só quem divorciou e Deus. Certo? Então, muito cuidado se você pensa em divorciar, ou se você divorciou. Porque se você tem um motivo sério, Deus não precisa de testemunha. Ele estava lá, a hora que você chegar lá para prestar conta, ele vai falar, isso mesmo. Tinha que ter largado, era ruim. Entendi, a senhora. Mas se a senhora não largou por um motivo bobo, vai chegar lá e ele vai falar, eu estava lá. E a senhora veio aqui só para ver Jesus. Jesus vai fazer assim. Assim, vai falar para a senhora, aqui não, desce as escadas. O chifrudo está lá para perturbar a senhora, ok? Então, escute bem. Casamento é coisa séria, certo? E se as pessoas andam procurando motivos para saber por que o divórcio está chegando, com certeza, como eu disse no início, é porque a união foi feita de uma maneira insólida, ok?
Então é só nós olharmos isso. Marido não é para ser inimigo de mulher. A Bíblia está lá no Gênesis dizendo que, porém, inimizade entre você e seu marido. Não, entre a serpente e a mulher. Você pode falar, pastor, mas a serpente lá em casa é meu marido. Pois é. Aí é outro detalhe. Então, pessoas estão entrando em litígios, em guerras, em batalhas. As coisas, eu confesso a vocês, que estão bem, né, confusas. E no final eu vou abrir, aí eu vou falar mais ou menos com vocês durante 1 hora, e no final eu vou abrir, aí de repente uns 10 minutos para alguém quiser fazer uma pergunta, pode usar aquela técnica, um amigo meu tem uma dúvida, e a gente vai fingir que é seu amigo, e está tudo certo, ok? Eu quero conversar com vocês hoje sobre casamento e matrimônio, 2 palavras que têm uma conotação muito próxima de sinônimos. Mas eu quero falar sobre 2 fases do relacionamento. Quando eu falar de casamento, eu vou estar falando da primeira fase, do primeiro momento. Todas as vezes que eu falar casamento, nós vamos encontrar um pouco de imaturidade, um pouco de impulsos, às vezes extremamente descontrolados, expectativas que a pessoa faça o que sequer, ela nunca prometeu que faria, mas você esperou que ela fizesse, certo? E ela não fez e você ficou muito chateado, porque ela não fez o que ela nunca disse que faria. E, aliás, nem sabia que você queria isso. Ok? E todas as vezes que eu usar a palavra matrimônio, eu vou falar de uma fase mais profunda deste relacionamento. Eu preciso usar 3 textos com você, só para que vocês entendam isso. Primeiro é Oséias 6, 3. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, nos diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer. Só até aí. Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel 47. Verso de número 3 diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos joelhos. E mediu outra vez 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Terceiro texto, Jó, capítulo de número 42, verso de número 5. Jó 42, verso de número 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco muito mais do que queremos ouvir, mas fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice, pois aqui o que está em jogo é o futuro do nosso casamento, da nossa família, do nosso lar, um projeto que nasceu no teu coração. Eu declaro que todos aqui são casados para sempre, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu queria que você observasse algo que aproxima esses 3 textos. O primeiro ele diz: conhecei e prossegui em conhecer. O segundo diz que havia águas no tornozelo, no joelho, nos lombos. E se você pega o terceiro texto, ele diz: no início eu apenas te ouvia, mas agora eu fui para um outro estágio. Todos os 3 textos falam de uma evolução de relacionamento. Ele diz: conhecei, mas a partir da convivência você prossegue em conhecer, ou seja, você vai para uma nova fase do relacionamento. Quando olhamos
aqui para Ezequiel, nós vemos algo que começa rasinho, mas que vai se aprofundando. Quando nós vemos o texto de Jó, diz que no começo ouvir, é com experiências dos outros, mas agora ele diz, os meus olhos te veem. Então nós vamos trabalhar, certo? Essa visão de fases de um relacionamento que precisam se ampliar, amadurecer. Então, quando eu falar de casamento, nós vamos caminhar para uma coisa um pouco mais superficial. Quando eu falar de matrimônio, nós vamos ir para algo mais profundo, mais intenso. E o propósito hoje é fazer você entender que a maioria de nós não temos defeitos. A maioria de nós temos hábitos adquiridos na nossa convivência familiar, porque toda família ela é pedagógica e exerce sobre nós uma didática, ok? O problema é que casamos com pessoas que estudaram em escolas diferentes da nossa, aprenderam coisas diferentes, horários diferentes, maneiras diferentes, e quando a gente se casa, é que isso aparece, certo? A Bíblia nos dá um ensinamento muito legal quando o assunto é casamento. Parábola das 10 virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens estavam lá. 5 eram loucas, 5 eram prudentes, porque o noivo estava vindo. E para mim, prudente não eram as noivas, era o noivo. Por quê? Porque o cara vem, o noivo vem, e o noivo só pega mulher de lâmpada acesa. Mulher que tiver de lâmpada apagada, o noivo não pegava. Que informação a Bíblia está querendo me dizer? Nunca pegue ninguém no escuro. Não é no escuro. A palavra trevas na Bíblia também traz uma conotação de ignorância. Lembra que na Bíblia diz que há uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz, reino das trevas, o reino da ignorância, reino da luz, o reino do conhecimento. Então, o que a Bíblia está dizendo, quem vai casar, e eu sei que essa informação chegou para você atrasada, mas vai servir de terapia. O que acontece é o seguinte, não se case no escuro, não se case sem conhecer a pessoa, que você vai viver com ela até a próxima eleição para presidente. É muito pior que isso. E até que a morte e a perspectiva de vida aumentou. Antigamente, o pessoal morria com 65. Hoje, se for sogra, então, tem uma saúde irritante, não é? E o maior desafio de uma sogra é saber que ela não nasceu depois que você casou. Ela estava lá e foi você que escolheu. Ok? Então nós vamos brincar um pouco com isso, até porque para falar de coisas tão difíceis, tem que ser com humor, ok? Mas estabelecer essa linha de entender onde minha esposa estudou, o que ela aprendeu, o que ela aprendeu, certo? Na sua infância, horários e uma série de fatores. Mas nós vamos falar aqui, primeiro, sobre essa questão do casamento. Nós vamos definir casamento como expectativas. Então, problemas versus pessoas é igual a que resultado? Depende do tipo de pessoa. Ok? Todos nós temos problemas, sim ou não? Sim, se você não tem problema no casamento, provavelmente você não é casado. Você fez qualquer coisa na sua vida, você fez um acordo com a mulher, mas se você não tem problema. Então, você diz, pastor, eu tenho um casamento perfeito. Para mim, água limpa demais não dá peixe. Eu sou dessa tese. Por onde eu tenho passado, casamento normal é aquele casamento de fase. Tem época que está tudo que a gente não briga. Nossa, Jesus pode voltar que eu estou dentro. Mas tem aquela época que dependendo se ele voltar, ele nem entra, é na verdade.
na sua casa que o troço está pegando fogo. E isso é muito legal. E isso é relacionamento sadio. Relacionamento sadio, salutar, não é aquele onde as pessoas não têm problema, e sim aqueles. Olha só, o que é casamento perfeito na minha definição? É onde o intervalo das brigas são longos e a intensidade é fraca. Se você fez isso, pastor, no começo a gente brigava uma vez por semana e tacava faca, copo, panela. Então estava ruim. E hoje vocês brigam? Hoje a gente briga de 6 em 6 meses. E taca o quê? Almofada, pano de prato. Significa que evoluiu bastante, não é verdade? Sim. No começo você xingava a mãe, agora você já está xingando a avó. Vai diminuindo de intensidade, ok? Então, se nós entendermos isso, fica bem mais fácil. O grande problema é que quando nós vamos nos casar, nós temos algumas expectativas. E eu vou falar algumas que talvez você pensou, e se não pensou, você vai se adaptar. A primeira delas é a expectativa para definirmos casamento. Antes de casar, nós pensamos assim: o que eu sinto vai se manter ou vai aumentar. Quem não pensou isso? Hoje eu gosto dela, mas eu vou gostar muito mais. E mesmo se eu não gostar mais, só a intensidade que eu gosto já é o suficiente. Provavelmente você pensou isso, não precisa levantar a mão. Certo? Outra coisa que nós pensamos, o que sentimos sempre será mais forte do que tudo que vamos enfrentar. Pode vir o que vier. Provavelmente você pensou isso. Certo? Isso são expectativas que o casamento traz consigo. Outra expectativa, eu quero ir com você até a morte. Outra expectativa, o nosso casamento vai ser lindo. Certo? A nossa casa vai ser especial. Os nossos filhos serão bonitos, inteligentes e bem-sucedidos. Normalmente as pessoas que se casam com essa expectativa. Isso aí, o dia do nosso casamento vai ser sensacional, só vai ter gente bonita. Você só se esqueceu dos seus parentes. Não é verdade? Sim. Mas você faz planos, por quê? Porque não tem problema nenhum esperar quem está entrando num relacionamento, entra no relacionamento, ok, com boas expectativas, sim ou não? O problema é que toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar algum nível de frustração. Enquanto você se depara com resultado negativo, mediante aquilo que você esperava, isso pode trazer sérios problemas para você. Certo? Então, se entendermos que as expectativas são boas, sim ou não, nós esperamos o melhor. É lógico que algumas pessoas, como eu disse no início, se uniram por motivação muito superficial. Então, às vezes, elas nem precisam de muitos problemas. Por exemplo, eu me casei para conseguir uma cidadania. Eu acho um motivo muito superficial para se deparar com os grandes problemas que o relacionamento. Eu me casei para fugir de casa, que eu não estava aguentando o meu pai. Pois é, saiu da mão do bandido, foi para do carcereiro. Só trocou de penitenciária. Não é? Sim. Por exemplo, eu vou me casar para ser feliz. Isso é besteira. Quem se casa para ser feliz, normalmente não vai ser. Porque casamento não é para ninguém ser feliz. Casamento é para você gastar um pouco da felicidade que tinha quando era solteiro. É tudo errado. Eu vou me casar, porque quando eu me casar eu vou fazer sexo todo dia. Com quem? Que coisa louca é essa? As expectativas, certo? Quando começam a estourar, nós vamos ter sérios problemas. E aí,
como desistir é muito mais fácil do que prosseguir, a gente já entra logo com a palavra separação. Então, eu gostaria que você riscasse essa palavra do seu vocabulário de casamento. Nós não temos rota de fuga, nós não temos saída de emergência, nós não temos nada. É morte, 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 morte e morte. E pasme para você, se morte é uma palavra feminina, é nós que morre primeiro. Homem, ainda tem isso, não é? Em média, um homem vive 7 anos a menos que mulher. Só porque não se cuida. Sim. Esse dia eu fui num culto, num evento, não foi um culto, foi uma palestra. Tinha 40 viúvas e 3 viúvos. Cheguei em casa louco. Falei para minha mulher, aqui tu morre primeiro. Certo? Então, o que acontece? Se nós entendermos essa dinâmica, ok? E tratarmos isso da maneira certa, eu acho que tudo vai ficar bem mais fácil. Esperamos tudo isso. E quando isso não se realizou? Vamos falar um pouco de escolas, né? Eu vou falar isso amanhã ou sexta-feira, eu vou estar falando sobre isso durante 2 horas nessa conferência que eu vim fazer. Mas vamos falar um pouco de escola. Onde eu estudei, onde eu fui criado, onde eu fui treinado. O que eu aprendi sobre fidelidade, sobre companheirismo, sobre romantismo, sobre gestão financeira. O que eu sei sobre sexo. O que eu sei sobre paternidade. O que eu sei sobre colocar uma pessoa acima de todas as outras aqui nessa terra. O que eu aprendi sobre isso? Estudando em lugares diferentes, certo? Provavelmente eu recebi muitas coisas que desencontram. Por exemplo, vamos imaginar uma mulher treinada numa casa onde se dormia cedo. Imaginar, 8 horas da noite, o pessoal está jantando, certo? Toma um banho, lá pelas 9, já dá um primeiro 9h30, 10 horas, ela está dormindo. É pecado dormir esse horário? Não. Vai para o inferno por causa disso? Claro que não. Só que tem lá que assim, 8 horas, não dá nem fome ainda. Você vai dar fome lá pelas 22, lá pelas 10. Aí você come. Aí, por exemplo, tem aqueles que fazem assim, comi e não posso tomar banho agora, tem que esperar 1 hora. Porque dependendo da escola, você ainda tem esses troços. É ou não é? Se um chinelo tiver virado, você passa mal, é ou não é? Dependendo de você onde estudou, tem as culturas mais esquisitas do mundo. E aí, então, lá pelas 23h30, ele vai tomar um banho. O banho despertou ele um pouco. Vai assistir uma televisão. Ainda vai dar uma olhada no fechamento das mensagens de sua rede social para dormir antenado. E ele vai deitar lá pela 00:30. 1 hora. A mulher já está pensando em acordar. Nem dormir ele foi. Mas dormir esse horário, 00:30, 1 hora, aí também aí já é coisa do Satanás, não é? Sim ou não? Não, não. Quem falou sim é porque dorme cedo, é ou não é? O problema é que quando você olha para essa situação, você vai ver um casal que tem sérios problemas de ter afinidade na cama. Ok? Eles não vão conseguir aquele período onde um deita, o outro deita, aquele toque, aquela conversinha de final da noite, aquela coisinha gostosa, entendeu? Você não vai ter. Por quê? Porque o cara não deita, a mulher fala, eu vou deitar. Você diz, tu tá passando mal? Ela fala, você que é louco. Você não dorme hoje, você só dorme amanhã. Porque passa da 00:00. Então eu te pergunto, qual dos dois está errado? O que dorme cedo ou o que dorme tarde?
Hã? Nenhum. Mas você pensa. Queria que você falasse isso lá na sua casa. Quando o outro fizesse algo diferente do que você quer. Gente, quer ver? Vamos fazer um cafezinho? Vamos fazer um café. A gente bota água para ferver, sim ou não? Sim ou não? Coloca o pó no coador, sim ou não? Sim. Isso. Aí agora pega o café, a água do café, joga no pó com o coador, sim ou não? Sim. Aí depois que tiver tudo, coloca açúcar, adoçou, sim ou não? Então vamos tentar de novo. Vamos assim então. Então vou botar a água para ferver. Vamos botar o pó na água? Sim ou não? Sim, isso, sim. Não, sim ali, aqui é não. Ok? Primeiro eu falei, foi não aqui, sim ali. Então eu quero saber qual é a maneira certa de fazer café. Tem maneira certa? Não, no final tudo é o problema. É que um aprendeu a fazer café de um jeito e o outro aprendeu a fazer café. E aí, você não sabe fazer café. Então, baseado nessa informação, fala para o cônjuge aí, para sua mulher que está do seu lado. Eu vim aqui hoje para descobrir que você não tem defeito. Você só faz as coisas diferentes de mim. A grande verdade é essa. É como eu disse no começo, você não está casado com a pessoa errada. Você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Vamos imaginar aquela pessoa casada e lá na sua casa, quando você ia tomar água, que o litro d'água na geladeira estava no meio, e você tomava um copo, soava uma campainha na sua cabeça. Enche o litro. Então você não bota o litro comendo de meio na geladeira, por quê? Porque te causa mal-estar. Aí você casa com uma pessoa que ela vai tomar e deixa um dedo. Ela não deixa vazio, senão dói a consciência, entendeu? Mas com o dedo não dói. Ela acha que vai tomar um passarinho vai tomar água depois, olha lá. Então ela deixa um dedo, porque um dedo não dói. E aí, quando você, que se baixar da metade enche, encontra um litro d'água com dedo. Dá vontade de, quando você encontrar a pessoa, você não dá água, você dá um litro, abre a boca, enfia dentro. Sim ou não? E ele está errado? Sim ou não? Não, errado é você que casou com ele no escuro. Gente, eu costumo dizer, quando eu falo para quem não casou, eu digo, não escolha alguém sem defeito. Escolha alguém que tem defeito que você tolera. É só isso. Entendeu? Se você tolerar o defeito da pessoa, provavelmente você não vai ter nenhum problema com ela pro resto da sua vida. Mas se você não tolerar, quando eu olho as pessoas com esses hábitos diferentes, com essas maneiras, estudando e tendo que lidar depois com uma cultura tão diferente, por exemplo, ele cresceu com as dívidas sendo pagas atrasado. Ligava para lá, cobrava, o caminhão da companhia elétrica entrava na rua, meu Deus do céu, vai cortar a luz lá de casa, aquela coisa toda. Sempre foi nessa tensão. Ele cresceu assim, isso para ele é a coisa mais normal. Ela, o pai dela, sempre pagava tudo adiantado. Então, se for cortar a luz na casa dela, ela morre de vergonha. Ele vai conversando com quem vai cortar aí mesmo, vai. Não corta não, te dou um dinheiro para você não cortar, é ou não? Para ele, gente, aquilo era perfeitamente natural. Certo? Então, quando eu vejo as pessoas, elas vêm de escolas totalmente diferentes, e quando se encontra e começa a achar que é defeito. Eu brinco com família aglutinada, família dispersiva. Você já deve ter ouvido. A turma, aquelas famílias que eles vivem tudo junto. Os parentes tudo amontoado. Vai para uma casa de praia, 50 pessoas, numa casa de 2 quartos.
dorme tudo junto, enxuga com a mesma toalha, sabão com o mesmo sabonete, não é verdade? Penteia com a mesma escova, come no mesmo prato. Vai comprar um carro, vai 10 camaradas junto para a concessionária, junto com ele, entra tudo, mexe no banco, quer saber um... Sim, domingo tá tudo um na casa do outro, as mulheres emprestam bolsa, sapato, maquiagem, vestido, eles vivem naquele furdunço, tudo junto. E são totalmente felizes, vivendo naquele aglomerado. Certo ou errado? Isso, os aglutinados. Mas tem os dispersivos. Dispersivo? Dispersivo, se for para uma casa de praia, que é uma suíte para ele. De preferência com uma geladeira lá dentro, chave na porta. Ele tem 2 sabonetes, um para lavar as partes de cima, outras partes de baixo. Dispersivo, ninguém toca na toalha dele, senão ele não enxuga mais. Se tiver molhado, ele já reclama, é ou não é? Sim. Dispersivo vai comprar carro, compra o mesmo modelo, a mesma cor, só um ano mais novo e chega em casa de noite, que é para ninguém ver, porque ninguém tem nada a ver com a vida dele. Parente dispersivo, para aparecer na casa dele, tem que ligar e avisar. Estou querendo ir aí, porque o dispersivo precisa se preparar psicologicamente para receber uma visita, porque é um estranho. Parente aglutinado é igual fantasma, ele parece, é ou não é verdade? E pronto, e é sempre muito bem recebido. Aí, um dispersivo casa com aglutinado. O parente do dispersivo chega na casa dele sem avisar. Olha o dispersivo falando com o marido. O que está fazendo aí? É minha mãe. Dana-se que é sua mãe. Tinha que avisar. Manda esse povo embora. Entra dentro do quarto, se tranca e o outro tem que ficar mentindo. Está passando mal, está passando mal. Nada, é simplesmente um dispersivo. Casamento de dispersivo com aglutinado. Dispersivo. Ô, gente, 300 pessoas no casamento. 20 é convidado dispersivo. 280 do aglutinado. Dispersivo vai casar e diz assim, olha, eu vou me casar tal dia, não sei se eu vou fazer nada, não. Entendeu? Mas eu vou me casar, estou só avisando. E acabou. Aglutinado. Menino, vou casar, viu? Pode ir, tem convite não. Ó, muita comida. E leva o presente. Você pode estar rindo de você, ou da sua comida. Por isso que quando vai casar, eu falo para quem vai casar, nunca more muito perto dos parentes, nem muito longe. Muito perto eles vão todo dia. E muito longe eles vão para passar muitos dias. Então o problema é praticamente o mesmo.